Bem-vindo à Academia. Nesta sessão divertida e didática das aulas de treinamento de nossos guias, vão aprender muito. Tomem nota, é muito Bom dia, pessoal, aí no Brasil. Eu estou falando aqui de Madrid com vocês. Aqui nós já estamos no período da tarde, estamos no verão. Mas vocês aí no Brasil acabaram de tomar café, né? Então sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Hoje nós vamos falar de um destino, eu e meu companheiro Jorge, vamos comentar com vocês um destino que está cada vez mais de moda entre os brasileiros, que é justamente o destino de Croácia, Bósnia e Eslovênia. Esse circuito é também conhecido como Balkans, é a antiga Iugoslávia, ou seja, são 3 países que têm uma história entrelaçada. Eu vou fazer uma breve introdução aqui da história desses países. Então, esses países, durante muito tempo, foram administrados pelo Império Austro-Húngaro e também pelos turcos otomanos. Isso quer dizer que eles deixaram suas impressões ali nessas terras. Bom, mais tarde, ali vai se formar o reino da Iugoslávia, comandada pelo Tito. Iugoslávia justamente quer dizer terra de eslavos. Então, o idioma que se fala ali, cada país tem o seu idioma, mas todos têm a mesma raiz, que é a raiz eslava. Então, são idiomas próximos. No nosso circuito, nós vamos começar justamente na cidade de Zagreb, que é a capital da Croácia. E a cidade é muito vibrante. Nós vamos começar aqui com as imagens, Clayton. Vamos ver se a gente tem aqui já umas... Nós pulamos a parte do voucher, né? Vamos lá, primeiro falar desse voucher que é fundamental. Bom, quando o turista chegar em Zagreb, todo turista recebe de vocês, operadores, o voucher onde consta os telefones de emergência, para quando ele chega no aeroporto, né? Se de repente o traslado por algum motivo não está, se o voo chegou atrasado, sempre vai constar ali, né, onde está indicando a seta, os telefones de emergência do transfer, para que a pessoa possa se conectar. Correto? Então, fundamental a documentação de viagem. Muito bem. Uma vez feito isso, o cliente vai para o hotel e nesse primeiro dia nós já temos City Tour. O guia não vai estar esperando no hotel. É importante lembrar isso, né? O guia só vai se apresentar a partir do momento que você tem o City Tour. No caso, nós temos o nosso City Tour a partir das 4 da tarde, no primeiro dia. Vocês estão vendo aí algumas imagens da página. Olha ali o mapinha, gente. Então, nesse mapa vocês conseguem ver. Lá onde nós temos o número 1, né, a capital Ljubljana, que é a capital da Eslovênia. Depois, seguindo, nós vamos para Zagreb. Por quê? Nosso circuito começa em Zagreb, mas tem muita gente que vem de outros circuitos, vem justamente da Eslovênia e se conecta ali. Então, por isso que eu disse a vocês. Depois dali, vamos fazer um geralzinho aqui. Nós vamos da Croácia, vamos em direção a Sarajevo, logo vamos explicar em detalhes, né, tudo isso. Sarajevo já é a capital da Bósnia, já é outro país. Vamos falar das moedas também, porque aí cada país tem a sua própria moeda. Depois dali nós vamos para a Croácia, lá embaixo, onde está Dubrovnik. Vamos subir toda a costa da Dalmácia, né? Toda a costa dálmata, que é maravilhosa. Vamos a Split, vamos a Opatija e depois retomaremos outra vez a Eslovênia. E aí meu amigo Jorge é quem vai explicar a vocês tudo isso. Tá? Então aí vocês viram nesse mapa o que consta no catálogo, que também é uma forma bem boa de ilustrar o que vocês estão vendendo. Muito bem, como nós estávamos falando, a Croácia é um país pequeno de 4 milhões de habitantes, está dentro da União Europeia, porém tem a sua própria moeda. A Croácia tem uma moeda que se chama kuna. Então, nós sempre vamos orientar os passageiros. Clayton, se quiser, pode seguir um pouquinho com as fotos aí de Dubrovnik.
Vocês estão tendo uma vista aérea aí da cidade de Dubrovnik. Depois eu vou mostrar a vocês a praça onde normalmente nós trocamos esse dinheiro. Então, 1 euro normalmente vale aproximadamente 7 kunas e meia. Vejam só que bonito o Teatro Nacional. O que vocês lembram quando veem esse teatro? A arquitetura típica do Império Austro-Húngaro, né? Parece que nós estamos em Viena, por exemplo. Exatamente por isso, né? Durante essa dominação, toda essa arquitetura foi propagada. Então, a Croácia é um país católico e a arquitetura clássica, né? A cidade de Zagreb está muito bonita, muito bem conservada e os turistas hoje em dia se surpreendem já. Outro detalhe importante são os preços, né? Os preços são bastante bons e em comparação a outras capitais europeias. Então, nesse destino, o turista fica muito à vontade, porque o dinheiro dele vale, né? Ainda que, como eu disse a vocês, 1 euro, 7 kunas e meia, mas quando você vai comer, por exemplo, na cidade de Zagreb, que tem uma infinidade de restaurantes, a gente vai encontrar comida em torno de 10 euros. Você consegue comer perfeitamente num restaurante elegante, que na cidade de Zagreb tem muitíssimos. Segue um pouco com as imagens, Cleiton, da cidade de Zagreb, para que eles possam ver. Olha, essa é a praça central da cidade de Zagreb. Justamente aí nós temos casa de câmbio. Vocês estão vendo aí a Praça José, que é esse senhor que está montado a cavalo. A cidade ela está num vale, então ela tem partes altas e partes baixas. Pode seguir mais um pouquinho com a foto. Um pouquinho mais. Essa é a Catedral de Zagreb que vocês estão vendo. Segue mais um pouco. Mais uma vista aérea aí, detalhe da catedral. Lembrando que são católicos, né? Pode seguir, Cleiton. Essa é outra igreja interessante, igreja de São Marcos, e vocês veem que ele tem o teto todo decorado com as cores da bandeira croata, e dá para vocês verem aí no alto, em negro, o símbolo de uma raposa. Raposa em croata se diz kuna. Então, a raposa, a pele, foi moeda de troca. Por isso, até hoje em dia, a moeda croata tem esse nome de kuna e ela figura ali. Ela é um animal que ainda se encontra nas florestas croatas. Muito bem. Então, nesse dia, nós temos, né, o turista vai do aeroporto com o traslado até o nosso hotel e vai encontrar no hotel um cartaz onde diz que o nosso City Tour começa às 4 horas da tarde. Às 4 horas da tarde, nós reunimos o grupo. É aí, então, que nós vamos encontrar com o Guia da Europa Mundo e vamos encontrar também com o nosso guia local, porque nós vamos fazer um passeio pela cidade de Zagreb e uma parte do passeio nós fazemos caminhando pelo centro histórico, por esses lugares por onde nós passamos aí. Aí, então, o turista já vai ter contato com toda essa beleza, com toda a simpatia do povo croata. No final do dia, eles têm tempo livre e nós retornamos ao nosso hotel, temos o jantar incluído. Também é importante ressaltar que nesse circuito vocês sempre têm o jantar no hotel, né, para que os turistas tenham isso mais cômodo. No dia seguinte, nós saímos de Zagreb e vamos já em direção à fronteira com a Bósnia. Então, vocês já estão vendo uma imagem da cidade de Maglash. Interessante, dá para vocês verem um minarete, dá para ver uma mesquita. Isso porque a Bósnia é um país que tem uma história muito peculiar, muito interessante. Os bósnios, eles hoje, né, têm lá o seu país, são apenas 2 milhões de habitantes, mas no passado eles tiveram a história deles entrelaçada. Então vamos lembrar o período dos turcos otomanos e por conta disso eles têm aí então toda esse legado do islamismo. Um islamismo light, vocês vão ver que eles se vestem com roupas coloridas, são muito suaves, não tem aquela agressividade que se sabe de alguns países islâmicos. Ali tudo é muito tranquilo. Muito bem. Só que eles também tiveram a influência, a Bósnia, no mesmo território dela, durante o período em que ela foi Iugoslávia,
as pessoas se moviam de um espaço para o outro. Então, dentro do território bósnio, nós temos uma porcentagem de bósnios, temos uma porcentagem de croatas e uma porcentagem de sérvios, dividindo espaço no mesmo país. Dessa maneira, nós temos muçulmanos, ortodoxos e temos católicos. 3 religiões diferentes. Todas convivem em plena harmonia. Vocês estão vendo também uma bonita vista do rio. Esse é o principal rio que circunda pelo país, que chama-se Neretva. Ele tem águas verdes cristalinas. É uma coisa incrível, que também é um dos motivos que atrai os turistas a visitarem a Bósnia. Está cada vez mais de moda falarmos em Bósnia. Bom, mas continuando no nosso roteiro, a gente vai cruzar a fronteira. Nós, guias, vamos informar para que os turistas levem, então, seus passaportes. Nós já preparamos uma lista e passamos pelo controle de fronteira. A Bósnia tem outra moeda. A moeda chama-se Marco Bósnio-Herzegovino. €1, você consegue 2 marcos. Nós, guias, sempre vamos levar os turistas em locais onde eles possam trocar um pouco do dinheiro, porque o centro das cidades tem aqueles bazares típicos dos turcos, aqueles bazarzinhos cheios de coisas, e ali você maneja melhor se você tiver o dinheiro local, né? Então, sempre vale a pena trocar um pouquinho do dinheiro. Muito bem. Nós paramos na cidade de Maglash para que vocês possam almoçar, e depois dali nós seguiremos para a capital, Sarajevo. Sarajevo é uma cidade incrível, capital do país e com uma história bastante interessante. A capital, Sarajevo, passou por grandes transformações. Hoje, o que vocês vão encontrar lá é essa integração entre esses povos. Hoje eles vivem pacificamente. Vale a pena lembrar que a Bósnia tem a presidência do país compartida com 3 presidentes. Então, um representante bósnio, um representante croata, um representante sérvio. Ainda é assim. Isso está em processo de mudança, mas até hoje em dia ainda funciona dessa maneira. Curioso, não é? Bom, para que todos tenham voz. Chegando na cidade, nós temos a oportunidade de fazermos, então, a nossa visita panorâmica pela cidade e vamos, inclusive, caminhar pela parte do mercado. Vocês vão ver que a cidade, numa mesma rua, você vai andando por essa rua cheia de mercadinhos árabes, né, com toda aquelas artefatos típicos, aquelas coisas que todo turista gosta. E você caminhando, vai vendo mesquitas. Nós paramos no pátio de uma mesquita para que vocês possam ver. E, em seguida, essa rua começa a ficar diferente, começa a ganhar tons mais europeus. É como se você saísse do Oriente e passasse para a Europa. Porque numa mesma rua você tem toda a arquitetura árabe, com mesquitas, e depois de um certo ponto você começa já a encontrar a arquitetura deixada, então, pelos austro-húngaros, né? Esses edifícios mais conservadores e tal, e vai até uma catedral católica. Aí vocês estão vendo uma imagem do rio que cruza a cidade, dá para ver que a cidade fica entre montanhas. Também vale a pena lembrar que foi nessa cidade, em 1914, olha lá a fotozinha que vocês estão vendo do bazar, mas em 1914 foi aí que o arquiduque Ferdinando do Império Austro-Húngaro foi assassinado. Estava, né, fazendo uma visita oficial à cidade e foi assassinado por um anarquista, e o que deu início à Primeira Guerra Mundial. Então, a cidade tem aí lugares históricos. A gente, durante o City Tour a pé, nós passamos por essa esquina que está ilustrada com fotos desse dia, dessa passeata com esse representante e o local onde ele foi assassinado. Muito bem. Um outro ponto importantíssimo, interessante que nós visitamos na cidade de Sarajevo. A cidade já foi reconstruída. Vocês, durante o percurso, no caminho, vocês até vão ver edifícios assim cravados de bala. As marcas que ficaram, lembre-se que eles viveram um conflito 1992 a 1995, que foi justamente quando termina a Iugoslávia, né? Quando a União Europeia já estava em curso, os países estavam se remodelando e os sérvios
que tinham um número bastante expressivo ali dentro, acharam que podiam dominar a Bósnia. E esse momento foi o momento que gerou, então, aquele conflito enorme, aquela guerra, começa em 1992 e vai até 1995. Essa guerra, os bósnios praticamente cercaram todas as montanhas e deixaram os habitantes da cidade de Sarajevo sitiados ali dentro. Olha, aí nessa foto vocês estão vendo uma catedral, é a Catedral Católica da cidade, tá? Outra imagem aí também, que vocês veem um pouquinho da cidade de Sarajevo. Muito bem. Pode passar para a seguinte, porque nós vamos mostrar para vocês um outro ponto de visita importante, que é o Túnel da Vida. É um local que nós visitamos na cidade de Sarajevo. E esse Túnel da Vida, ele fica justamente na região do aeroporto. Aí vocês têm uma imagem do túnel. Esse foi um túnel que teve que ser escavado às pressas. Justamente essa região era uma região protegida pelas Nações Unidas. E aí, então, eles conseguiram construir um túnel para que eles conseguissem levar, as forças humanitárias conseguissem levar armas para dentro da cidade, para que a população civil pudesse se proteger do que estava acontecendo. Eles começaram, repentinamente, a serem atacados, bombardeados, com tanques de guerra, e muitos civis morreram nessa guerra, muitas crianças, foi realmente uma tragédia. Acho que muitos de vocês lembram disso, porque isso foi nos anos 90, não é? E então, através desse túnel, entrava comida, armas, saíam pessoas, entravam pessoas, um túnel extremamente estreito. Eles preservaram parte desse túnel. Hoje em dia ele funciona como um museu. E nós, com a Europa Mundo, temos a entrada incluída nesse Túnel da Vida. É um lugar emocionante. Hoje em dia eles passam um filmezinho para vocês lembrando como era e vendem uma série de souvenirs também daquela região. Então a cidade de Sarajevo, que gerou músicas na época, né, músicas do Pavarotti, do Bono Vox, aquela coisa para angariar fundos para recuperar, e eles realmente se recuperaram, porque hoje o que o visitante encontra na cidade de Sarajevo é história, mas como vocês podem ver na foto, não tem nada exatamente destruído. Muito bem. Visitando a capital Sarajevo, nós temos também jantar no hotel. Vocês vão ver que nós temos os hotéis bastante interessantes, bonitos. Normalmente nossos hotéis ficam na parte mais moderna, não nessa parte antiguinha aí da cidade. E daí, no dia seguinte, nós vamos continuar por território bósnio e nós vamos para a cidade de Mostar. Mostar está se tornando uma das cidades mais conhecidas para os brasileiros. Essa cidade que vocês veem aí agora, uma cidade com um toque bastante árabe, né? E tem essa ponte famosa, essa ponte que também foi destruída na época da guerra, mas que depois foi reconstruída. E ela tem embaixo esse rio, o Neretva. Olhem a cor do rio, que coisa incrível. Ele tem nível A de pureza, para vocês terem uma ideia. Então, essa cidade, nós chegamos com o nosso ônibus, próximo daquele minarete que vocês estão vendo aqui, mais à esquerda do vídeo. Isso, ali tem um estacionamento. Nós descemos e já encontramos uma ruinha principal de comércio, que descendo toda ela, um pouco antes de chegar aqui na ponte, nós temos assim uma infinidade de restaurantes. O bom é que os restaurantes, eles têm no menu fotos, então o turista não fica perdido. Ele vai encontrar ali aqueles charutinhos, sabe aquela carne envolta com folha de parreira de uva, bem típicos assim, pratos árabes, carne de todo tipo, batatas, e os pratos vão estar em torno de 8 a 10 euros, né? Ainda que a moeda não seja essa, mas para vocês terem uma noção de valores, é mais ou menos o que se paga por uma refeição. Nesse trajeto aí vocês encontram também muitos souvenirs de guerra, sabe? Balas e munição que não foram utilizadas e agora se transformaram em souvenir, em chaveirinhos. Naquela ponte existe sempre uns mergulhadores que ficam ali. Se você der um dinheirinho para ele salta lá de cima, são 25 metros de altura. E é incrível. Então, os turistas ficam enlouquecidos, porque caminhar por essas ruazinhas aí da cidade de Mostar é realmente espetacular. Seguindo nossa viagem, interessante
também que vocês saibam que nesse trajeto, nós, durante um bom tempo, vamos pela estrada circundando esse rio e os turistas vão, assim, impactados com a beleza do vale e as paisagens. Muito bem. A próxima imagem é justamente de um santuário que já está bastante conhecido aí no Brasil, que é o Santuário da Virgem de Medjugorje. Como toda cidade de santuário, vocês veem que aí nós já temos uma cidade católica, né? Já não tem nada a ver de islâmico, aí já é catolicismo. Pois muito bem, a Virgem tem feito aparições nas montanhas que envolvem a cidade de Medjugorje. Isso desde os anos 80, aproximadamente, e cada vez mais começou a se falar nisso, e cada vez mais grupos de peregrinos têm interesse em vir. Para vocês terem uma ideia, ainda que essa imagem mostre assim uma praça simples, atrás dessa igreja vocês têm uma espécie de um anfiteatro gigantesco onde são celebradas missas. Então nós também aí nessa cidade de Medjugorje nos instalamos num hotel que fica muito próximo dessa igreja, de onde dá para vocês irem caminhando até a igreja. E muitas pessoas vão até a montanhazinha ali próxima, onde existe também uma imagem da Virgem, né, uma estátua da Virgem, e é o local onde normalmente ocorrem essas aparições. Então tem muito apelo, né, junto ao turista católico, tem muito apelo à cidade de Medjugorje. Eu já levei alguns grupos para lá e eles ficam encantados. Seguindo da cidade de Medjugorje, nós vamos visitar essas cachoeiras que chamam-se Kravice. É um parque, está na Croácia, não é o da... Depois nós vamos... Perdão, está na Bósnia. Nós depois vamos conhecer também o da Croácia, que é ainda maior, mas é uma forma de nos prepararmos para o que nós vamos ver na Croácia mais tarde. Então, a Bósnia tem também o seu parque com as suas cachoeiras. A gente tem a visita a Kravice, que é esse local aí, continuando com esse rio maravilhoso. Depois de Kravice, nós seguimos e vamos então enfrentar já a parte aduaneira, né? Vocês sabem que da Bósnia, para a gente voltar à Croácia, nós temos uma faixa de 10 quilômetros que os croatas negociaram com os bósnios e cederam para eles, porque se não fosse isso, eles não teriam saída ao mar, né? Então, os croatas chegaram a um acordo e eles cederam 10 quilômetros de faixa litorânea para os bósnios, e é justamente aí, então, que a gente encontra um trâmite de fronteiras curioso, porque para a gente passar nesse trajeto aí, a gente vai encontrar as aduanas da Bósnia e da Croácia pelo menos umas 2 vezes, e vocês vão ver a desembocadura do rio Neretva, que desemboca no Adriático, e produz uma região muito linda, muito fértil, verde, onde eles cultivam vinhedos enormes. E passando nesse trechinho aí, nós vamos poder experimentar vinhos também, vamos fazer paradinha técnica e vamos chegar à cidade de Dubrovnik. A cidade de Dubrovnik já é lá ao sul da Croácia. A cidade de Dubrovnik está praticamente isolada do resto do país, justamente por causa dessa faixa de 10 quilômetros que existe da Bósnia e a Croácia. Então, a cidade de Dubrovnik ficou ilhada ali, né, entre o Adriático e o território bósnio e o território de Montenegro. Bom, não precisa dizer muito, né? A cidade de Dubrovnik é conhecida como a pérola do Adriático. Aí vocês têm uma imagem incrível, uma cidade fortificada. Então, é justamente nessa parte aí, a cidade histórica, é que nós vamos visitar. Nesse dia, quando nós chegarmos a Dubrovnik, vocês vão ver que nós temos uma hotelaria fantástica e nós temos o jantar incluído. Só que é no dia seguinte, o 4º dia, é que nós visitamos a cidade de Dubrovnik. Então, nós vamos com o nosso ônibus até o centro histórico, essa parte aí toda amuralhada, e com um guia local, nós vamos visitar o interior da cidade antiga de Dubrovnik, que vocês vão ver que a cidade está debruçada num penhasco, de onde vocês têm aí toda essa parte interna, né? A parte histórica interna, vocês veem aí que tem um toque veneziano, né? Não parece um pouco a cidade de Veneza, porque tem toda essa influência, né? Eles estão muito próximos ali da Itália, eles estão justamente do outro lado. Vocês veem aí a foto de uma fonte, e aí nós temos também
a entrada do mosteiro franciscano, do qual nós temos entrada incluída. Nós visitamos o mosteiro franciscano, onde dentro vocês vão visitar a farmácia mais antiga da Europa. Então, esse é um passeio imperdível. Vocês vão ver o claustro desse mosteiro, aí uma tomada aérea, né? Então, dá para ver aí a fonte, né, com esse buraco. Dá para vocês verem do lado mais à esquerda de vocês a entrada, todo esse edifício aí que pertence ao mosteiro franciscano. E justamente é nessa parte aí que nós vamos caminhar. Vocês vão encontrar muitas referências a Games of Thrones aí dentro. Vocês estão vendo uma parte da fachada da catedral também de Dubrovnik, que a gente também visita, uma catedral barroca. E se nós caminharmos por essa avenida, bom, aí vocês estão vendo uma imagem já do teleférico, tá? Tem um teleférico que nós também temos incluído, né? Porque daí vocês conseguem sair da cidade histórica, subir até a parte alta, ter a vista maravilhosa lá de cima. Então, esse teleférico está incluído. E vocês conseguem ver toda a Bahia. Olha lá, a vista aérea. Dá para ver as muralhas do Dubrovnik. Vocês estão vendo umas pessoas caminhando em cima da muralha, tá? Tem uma parte que dá também para caminhar. Todo esse teto lindo que vocês estão vendo, ele foi refeito, né? Porque na época da guerra, muito dele se perdeu, então o teto foi refeito. Mas vocês veem que se caminha até o final, até o fundo, a gente chega a uma marina. Ali dá para se fazer passeios de barco também. Existe uma série de ilhas ali próximo à cidade de Dubrovnik. Vocês vão ver muita referência ao Games of Thrones, né, que foi filmado aí. Então, existem lojas especializadas vendendo camisetas, souvenirs do Game of Thrones. E a cidade de Dubrovnik simplesmente é de tirar o fôlego. Bom, conhecendo a cidade de Dubrovnik, vocês vão ter tempo para tomar sorvete, para passear, comprar souvenir. E temos o nosso jantar incluído nesse dia também. Sendo que no quinto dia, nós vamos deixar essa maravilha de Dubrovnik e vamos subir o mapa. Passaremos novamente por aquelas fronteiras, passaremos pelos 10 quilômetros de Bósnia, porque não tem outra maneira. Eles estão construindo uma ponte que ainda não ficou pronta, que vai ligar a Croácia à Croácia. Mas, por enquanto, obrigatoriamente, você tem que passar por esse trecho da Bósnia. Então, quem estava com saudade da Bósnia, no dia que a gente for de Dubrovnik para Split, nós passamos aí, fazemos paradinha técnica novamente, e vocês passam novamente por 10 quilômetros de Bósnia. Só que nesse dia nós vamos para a cidade de Split, segunda cidade em importância turística, uma cidade portuária incrível. Vocês estão vendo aí uma foto justamente do passeio marítimo, né? De onde dá para ver um pouco da fachada arruinada aí do Palácio de Diocleciano. Então, vamos lembrar que na época romana, no período romano, o imperador Diocleciano construiu um palácio incrível. Vocês vão ver aí, existe uma maquete, existem fotos, assim, uma foto digital, no caso, né, que mostra como seria esse palácio. E o que sobrou foi o esqueleto do palácio, que é bastante interessante. O esqueleto do palácio ele foi misturado. Hoje em dia, os turistas visitam por dentro, nós temos a visita incluída com o nosso guia local. Nós chegaremos na cidade de Split, assim, mais ou menos na hora do almoço. E aí, então, nós vamos passear pelo interior dessa cidade. Olha, e vocês estão vendo a cidade meio que foi se misturando a esse antigo palácio de Diocleciano. Hoje em dia, dentro é cheio de lojinhas de souvenir, cheio de referências à época romana. E daí de cima tem uma torre, que também os turistas podem subir nessa torre, de onde podem ter uma vista, né, aérea da cidade de Split. A cidade é incrível, cheia de restaurantes, agradabilíssima, e eu recomendo muitíssimo. Nós dormimos na cidade de Split para, no dia seguinte, seguindo viagem, nós vamos primeiro para o Parque Plitvice. Eu acho que a próxima foto. Aí está. Gente, Parque Plitvice. Esse é um parque que fala por si só, né? Então, são uma série de lagos interligados e eles estão em níveis diferentes. Então, eles criaram uma passarela de madeira, que é essa que vocês veem aí, que se integra perfeitamente com o ambiente.
E os turistas, a gente sempre chega num estacionamento na parte alta, o turista tem tempo para banheiro, etc. Temos a entrada incluída, temos um guia do parque, e nesse dia a gente vai com sapatos bem cômodos, né, para a gente poder caminhar nesse local. Inclusive, se podem até levar capinhas de chuva, porque tem lugares onde as cachoeiras respingam, né? Como você caminhar assim por Foz do Iguaçu, por Niagara Falls, esses lugares. Então tem sempre essa sensação. O parque é fenomenal e você não para de tirar foto, porque a cada lado que você olha, você tem um nível diferente, uma queda d'água diferente, você vê patos, peixes. É algo espetacular o Parque de Plitvitzy. Seguindo, depois da nossa visita, nós vamos dormir numa cidade bem clássica chamada Opatja. Opatja é uma cidade bem estilo italiano, porque ela já está lá no norte, bem pertinho já da fronteira com a Itália e com a fronteira da Eslovênia também. Então, essa cidade, nós temos o nosso hotel localizado normalmente na avenida mesmo da praia. Temos o jantar incluído também, então chegando neste hotel, os turistas têm tempo de caminhar ali pela orla da praia, chama-se Lungomare, esse passeio da praia. Segue um pouquinho a foto aí, acho que tem uma imagem do Lungomare, as vistas incríveis. Você vai encontrar muita informação já em italiano nessa cidade, muita pasta. Foi frequentada, né, por toda a aristocracia italiana, a cidade de Opatja. E da cidade de Opatja, a gente tem o jantar incluído também. Nós vamos dormir nessa cidade para no dia seguinte nós seguirmos então para a Eslovênia. Eu vou passar a bola para o meu companheiro Jorge, que é quem vai contar para vocês um pouquinho da Eslovênia, então. Certo. Obrigado, Hércules. Bom dia para todo mundo. Boa tarde aos que estão aqui na Espanha. Toca a mim, meu nome é Jorge, toca a mim contar a última parte dos dias de circuito, chegando quase no final. O país se chama Eslovênia. É um país muito pequenininho. Aí temos o castillo de Predjana, nessa fotografia. Agora vou explicar, mas vou dar uma pequena introdução da Eslovênia. A Eslovênia é um país muito pequenininho, extremamente pequenininho, para que vocês façam uma ideia. Tem 21 mil quilômetros quadrados e Rio de Janeiro, o estado, tem 43 mil quilômetros quadrados. Poderíamos dizer que é a metade do estado do Rio de Janeiro. Então é um país muito pequenininho. Como Hércules falou, já formou parte da antiga Iugoslávia e este país, em 25 de junho de 1991, se separa em uma guerra que demorou 10 dias e literalmente este país deu o golpe. Uma guerra de 10 dias, um conflito extremadamente rápido, porque este país fica no norte, e o norte era uma região militar. Eles tinham os soldados, os canhões e as balas. Então, a Federação Jugoslava teve que capitular e este país conseguiu a independência em 1991, quase sem dar um tiro. Obviamente, o exército estava muito ocupado em outras guerras, em outros frentes. Então, saindo do Opatja, estaremos visitando alguma parte deste belo país. Aí temos uma fotografia do castelo é complicado dizer o nome, Predjama. Essa é a entrada para uma das múltiplas entradas que tem as cavernas, as covas. Estas cavernas têm 20 quilômetros de comprimento. Foram descobertas, aí estão, que lindas, foram descobertas faz 800 anos. E o rio Plitvicka, imagino que demorou milhares de milhões de anos. Vai até 115 metros de profundeza, na profundidade das entranhas da Terra. O rio conseguiu fazer este buracão.
estas montanhas, que são de um gesso, uma dolomita, foram, já digo, feitas, foram escavadas ao longo da história. Temos a entrada incluída, mas, como podem ver, um trencinho. Daremos uma voltecita para ver este universo natural de estalactites, estalagmites, montados em um trencinho. Depois disto, podemos passar a seguinte fotografia. Depois disto, vamos para um local maravilhoso. Podem ver aí um lago, o Lago de Bled, na cidade de Bled. Um lago pequeno, 2 km por 1,3, onde teremos incluída a visita nesta igreja, nesta ilha. Subiremos uns barquinhos para 16 pessoas. A natureza, como podem ver, é espetacular. Aí temos os barquinhos. Chegaremos até a ilha, tem uma igreja. E, bom, por colocar aí um dado histórico, tem uma campana, a Campana dos Desejos, que foi o presente do Papa de Roma. Já digo, o envolvimento que tem, me refiro desde o ponto de vista fotográfico, natural, é maravilhoso. Lembrar que este país está no norte, então sempre teve turismo vinculado aos alemães, tanto que a cidade que vamos ver depois, Maribor, era praticamente alemã, não? Então tem muito turismo porque lembra a Áustria, lembra a Alemanha. Bem bonito, maravilhoso. Saímos deste maravilhoso lago e vamos para a capital da cidade, perdão, deste pequeno país, 2 milhões de habitantes. Ljubljana, podem ver aí, tem um castelo, uma fortaleza em outros tempos. Esta cidade foi um campamento militar do exército romano, da legião número 15. Hoje, como podem ver nas fotografias, já que teve influência dos Habsburgos, como o nosso querido Hércules falou, tem muita influência, por exemplo, de Viena, né? Tanto que esta é uma das capitais do Art Nouveau, a capital de Ljubljana. Aí temos o rio Ljubljanica, não vemos o rio, estamos vendo a ponte. Tem 3 pontes, uma para as pessoas, ou seja, 2 para as pessoas e um do meio para os veículos. No caso, veículos, carruagens, em outros tempos. Mas tem 3 pontes. Lembrem-se, 3 pontes. No ponte da direita está o banheiro das senhoras e no da esquerda o banheiro dos homens. Não estão no mesmo lugar. 3 pontes. No meio não tem nada. Direita homens, esquerda mulheres. E ela me vai dizer, e de que lado eu tenho que ponerme para saber qual? Pergunta. Isso dá igual. Bom, seguimos. ¿Seguimos? No seguimos. Teremos uma visita guiada na cidade de Ljubljana. Aí temos a ponte dos dragões. Já nos contaram a história dos dragões, da história da mitologia, como foi vencido esse dragão e por quem. Muito interessante. Já digo, essa história da mitologia. Bonita, muito bonita a história. Tem que ver com os argonautas. Se não vou me estender muito. Teremos a visita guiada e depois iremos dormir, onde teremos, no hotel, teremos o jantar, a cena, estará incluída este dia. No dia seguinte, neste pequenininho país, estamos indo para a cidade de Maribor. A segunda cidade mais importante deste país, primeiro, obviamente, a capital, e depois a cidade de Maribor. E dos motivos digamos, de fundação desta cidade é porque é um ponto de encontro, nodo ferroviário. É a cidade, vamos dizer, do vinho, da agricultura, e tem seu castelo e tem também seu rio. E seu a pequena parte central da cidade medieval. Muito bonita. E atenção, senhores, falei que era um nó ferroviário, mas também para nós vai servir como um ponto de chegada. Para aqueles que
fizeram uma viagem com o Europa Mundo durante um mês, então essa seria, se você está chegando de Viena, aí vamos ter as interconexões, já digo, os passageiros do Europa Mundo que vão começar a viagem Bósnia, Croácia e Eslovênia, vão começar na cidade de Maribor. Vão dar toda a volta às cidades que falou o Hércules e depois terminariam em Ljubljana. Então, a cidade que vimos, onde a gente dormiu, sim? Na cidade onde a gente dormiu, Ljubljana, aí finalizaria o circuito. Pois eu tenho mais circuito ainda, então estarei indo para Veneza ou para o local que você tenha escolhido. Os que começariam em Maribor. E aqueles que terminariam em la ciudad de Maribor. Já digo, uma cidade com 105.000 habitantes, muito pequenininha, e baixo uma influência alemã fabulosa. 80% na Primeira Guerra Mundial, o 80% da população era população germanófona, falavam o alemão. Depois, com o passo para a República, ficou em 25% de influência. Bom, sairemos da cidade de Maribor, já digo, muito bonita, do lado do rio Drava, pequenininha, já digo, extremamente pequenininha, todo muito uma cidade para pedestres, para caminhar, passear, comprar. Também aqui, senhores, muda a moeda. Aqui voltará de novo o euro. Entramos em um país de zona Schengen e não precisarão trocar de uma moeda para outra. Depois de Maribor, aqueles que primeiro dia que começam iriam para Zagreb. Os que quizá terminem e tenham voo e tenham traslado, essas coisas, confirmem com seu guia. Então, esses são os 2 dias que tocaram. Um país pequenininho, Eslovênia, mas, porém, maravilhosamente bonito. Ok, acabei com minha apresentação, Sr. Clayton. Obrigado. Perguntas? Obrigado, Jorge. Obrigado, Hércules. Viajamos aqui, muita gente comentando bastante a respeito dessa viagem. Realmente uma viagem incrível. Podemos dizer que praticamente é um destino exótico que pouca gente conhece, né? E o Péricles está por aí. Vamos passar aqui, pessoal, para a parte de perguntas, para a gente responder alguns questionamentos. Quem tiver alguma pergunta pode colocar no chat também, tá? E na sequência eu vou dar uns recadinhos aí. Então acompanhem com a gente. Péricles, como é que estão aí de perguntas? Certo, vamos fazer umas perguntas. Vou ler aqui algumas perguntinhas que fizeram então. O Júlio César, ele perguntou se o ideal seria contratar uma noite extra em Zagreb na chegada. O City Tour parece que começa às 4, não é, Hércules? Sim, olha, a cidade vale a pena. Se a pessoa tem essa condição de contratar uma noite extra, ela vai adorar, porque realmente a noite é muito animada, tem muitos bares, muitos restaurantes e vale a pena passear pelo centro de Zagreb. Sim, sim. Também a Laísa pergunta se aceita-se euro ou só mesmo kunas na Croácia. Já acho que pode se estender essa pergunta aos demais países também, não é? Se também aceitam-se euros ou não. Olha, da experiência que nós temos, por exemplo, quando a gente faz uma parada na estrada, tem lugares que eles trocam, eles aceitam o euro, mas eles te dão o troco em kuna. E tem lugares que diz que não aceita o euro. Então, o euro está sendo introduzido, mas a Croácia ainda não está na zona do euro, né? Então, nós, guias, sempre vamos recomendar que você troque um pouco de dinheiro. Tenha um pouco para esse tipo de coisa, para tomar um café, para comprar um souvenir. Vai poder usar cartão de crédito, por exemplo, nas cidades grandes, você pode usar cartão de crédito para tudo. Mas quando você está em estrada, esse tipo de coisa, vale a pena trocar um pouquinho. A Sandra pede para falar um pouco sobre os jantares incluídos, que tipo de comida é servido, como são os pratos, se ela pergunta é tipo sopa ou são jantares mesmo? Não, são culinária internacional. Sempre vai encontrar saladas, carnes como frango, peixe,
não tem nada assim extremamente exótico. Nos hotéis a comida é uma comida internacional. E aproveitando, ainda falando sobre comida, o Júlio César perguntou alguma coisa sobre pratos típicos, não é, da região. Alguma coisa eu coloquei no chat, posso responder um pouco, eu já estive falando coisas no chat. Tem o chevap, vou escrever aqui no chat para vocês. Chevap. O chevap é uma salsicha de carne, o Hércules até falou, né? Um rolinho de carne assim, de carne bovina ou carne de cordeiro, com cebolas também. E geralmente o chevap acompanha um creme de queijo que chama-se, como é que escreve agora? Kaimak, com J, assim, kaimak. Então podem comer chevap com kaimak, né? Na Bósnia, também na Croácia deve encontrar, né? Mas é típico da região da Bósnia. Tem o tal do burek também, que é bastante típico. O burek parece é um pão árabe, tipo uma tortinha assim recheada com queijo, com carne moída. E tem também o sarma, né? Sarma é um rolinho de repolho com carne, também é servido com arroz, purê de batata. E de sobremesa tem o tal do bulumbê. Eu não sei se é assim que escreve, tá, gente? Você vê como tulumbê. O tulumbê é feito com ovos, farinha, né? É uma sobremesa, isso é frito. E também tem a Havana, que também é um doce que pode se provar lá na região da Croácia, também na Bósnia, que é um pudim feito com camadas de nozes e leva por cima uma calda caramelizada. Não sei se vocês têm assim outros pratos típicos que venham à cabeça que vocês possam indicar, mas come-se muito peixe, né? Lembrando que eles têm uma costa de mar muito grande, então em todas as cidades vocês vão encontrar uma variedade de peixes, de lagosta, enfim, tudo isso também se encontra facilmente. E queria lembrar a palavra que eles dizem para você dizer obrigado, que é a gente aprende pouquíssimas palavras nesses países, né? Você diz hvala. Nós temos um companheiro nosso que está aqui, que é o Matej, ele é guia lá da Croácia, foi ele que me ensinou parte do roteiro da Croácia quando eu estive lá, e ele andou escrevendo aqui no chat, dizendo que estava bacana a apresentação. Então, obrigado aí aos nossos amigos croatas, muito simpáticos sempre. Ótimo. Eu acho que uma coisa bacana também é o que o pessoal também tem comentado, acho que é a questão de custo. O Hércules comentou um pouquinho para nós aí o custo da alimentação, que é mais ou menos de 8 euros. Também, tanto ele quanto o Jorge comentaram um pouquinho das alimentações que já estão inclusas. A gente viu que muito opcional já está incluso. E, de forma geral, tem um pessoal aqui perguntando para nós se é barato esse destino, se tem muitos opcionais, como é isso aí? Vocês podem comentar um pouquinho também? Olha, opcionais, na verdade, não tem muito, porque o roteiro ele é bastante cheio de informação já e de atividades. Então, praticamente não sobra tempo para opcionais. O que o turista pode eventualmente fazer, dependendo, talvez um passeiozinho de barco ali quando está na cidade de Dubrovnik. Mas nesse circuito especificamente, nós não temos esses passeios opcionais, justamente porque temos atividade constante todos os dias, com entradas incluídas. Então, para o turista é ótimo. Olha, tem o café da manhã, tem o jantar no hotel, tem as entradas dos parques, guias locais, quer dizer, está fantástico. Não vai ter que pôr a mão no bolso, a não ser para comprar souvenir. E o destino ele é bem barato, bem barato. Eu acho que para muitas agentes que estão comentando, gente que está comentando aqui para nós que está querendo montar grupo, eu acho que vale a pena. Vale a pena nós trabalharmos também com grupos. Se vocês quiserem fazer um grupo privativo, fale com o seu executivo, que a gente também pode montar. Mas essa programação, ela é econômica, é barata. A maioria dos destinos aí que a gente falou, muitos são tombados como patrimônio da humanidade pela Unesco, que já está com essas entradas incluídas. Então, eu realmente recomendo. Eu realmente recomendo, que é um presente realmente para os passageiros. Que além do preço, a gente tem muita beleza natural, não é verdade? Muita beleza natural. É um circuito de belezas naturais, né? Então, além dessas cidades de costa, né? Essa costa da Dalmácia, a costa dálmata, é impressionante. Tanto que os italianos já frequentavam há muito tempo, os europeus já descobriram a Croácia e toda essa região há muito tempo, né? Nós brasileiros é que começamos, mas eu vejo que já tem muito apelo com os jovens brasileiros com relação a esses parques, né? Como Plitvice, como Kravice, já tem muitos que conhecem. E tem muito apelo também com o Santuário de Medjugorje. Aí, se a pessoa já vem atraída por esses detalhes, chega ali, descobre todas essas outras maravilhas, né?
realmente é um roteiro de sucesso. Podem vender facilmente. Ainda falando sobre preços, poderiam falar um pouquinho como funciona o serviço de táxis, de Uber, se é caro, se é fácil, ou como que funciona mais ou menos, e de transporte público também. Olha, a cidade mais cara desse roteiro é, sem sombra de dúvida, Dubrovnik. Dubrovnik, eu cheguei a pagar um café 4 euros, mas estava ali do lado da muralha. Então, essa é a cidade mais cara. Essa é uma cidade totalmente europeia, onde todo mundo vai e tal. E os táxis, eles costumam ser mais corretos, não tem muitos problemas, não. Não é caro para se tomar táxi, não. Dá para usar numa boa. A gente, às vezes... Muita coisa se faz caminhando também por ali, né, Hércules? Do centro, você faz praticamente tudo. Nós, normalmente, em Dubrovnik, usamos uma cadeia de hotéis maravilhosa que fica... tem aquela rede croma, né, que você tem assim, piscinas, você vê o mar, um pôr do sol em Dubrovnik, e você quer ficar ali 5 noites. Mas a gente vai ficar uma. Tudo bem. Aí, então, depois, o tempo a gente vai ter lá nesse centro histórico, né, nessa parte amuralhada, que é um show esse lugar. Né? Então, você ali vê o castelo, você quer caminhar. Esse tempo que você tem, você usa realmente desfrutando do lugar. Certo. A Mônica pergunta como seria para a locação de carro nesta região. Não sei se vocês têm essa informação, mas eu já aluguei um carro ali e já fiz isso de carro, né? Bósnia e Croácia, e não tive nenhum problema, foi muito fácil. Faz anos já, isso já tem aí uns 8 anos, então eu não sei dizer preço, né? Mas foi muito fácil. Tanto as locadoras de sempre, né? Elas atuam lá também, funciona normal, dá para se fazer reserva por internet, dá para reservar carro sem problema nenhum. A Rafaela pergunta como é a segurança para andar nesses países, né? Então, você fala um pouquinho sobre a segurança, se é fácil caminhar sozinho no tempo livre, como é que é isso? É fácil caminhar sozinho porque nós normalmente damos um mapa para as pessoas e as pessoas ficam livres depois de fazer city tour. Então, elas já sabem mais ou menos o que elas querem e elas tiram todas as dúvidas conosco. A segurança, de um modo geral, a gente sempre vai falar muito desse detalhe da segurança. Isso funciona para toda a Europa. Eu acho bastante segura aquela região, acho mais seguro do que certas capitais que são maiores, né? Mas é sempre recomendável que a pessoa tenha seus documentos muito bem guardados, traga aquele inside belt, sabe, o dinheiro, os seus documentos. Isso vale para todo viajante a vida inteira, em qualquer lugar. Mas em termos de violência, essas coisas, zero. Não é para ter medo, é para ter cuidado, né? Exatamente. É bem seguro, totalmente diferente do que a gente comentou, que foi parte histórica de guerra, de tudo, mas os países estão bem reconstruídos, é bem seguro caminhar por ali. A guerra ficou como história realmente. Você encontra hoje lá um povo muito pacífico, muito tranquilo, não é outra geração também já. Está tranquilo, eles não brigam mais entre eles. Sim. Clayton, a Karina pergunta se não seria bom pegar mais diárias em Split para passeios nas ilhas. Eu não sei se no circuito ali permite parar, fazer uma parada. Uma coisa importante é assim, muitos dos circuitos da Europa Mundo nós permitimos a parte dele ser rotativo, que é começar em qualquer cidade, permitimos a parte de parada e permitimos a parte de setor. Esse roteiro especificamente que nós comentamos, ele não está com a parte de parada colocada por conta da questão da frequência operacional, dependendo das épocas, tá? Mas pode ser feita uma parada, até porque a costa da Croácia tem muitos passageiros que às vezes querem fazer por conta própria, até por isso que está surgindo esses questionamentos de viagem, de carro locado, né? Então, de repente, se o passageiro realmente quer aproveitar um pouquinho de praia, quer aproveitar um pouquinho de costa, o que eu recomendaria ele fazer uma parada em qualquer uma dessas regiões que ele tiver de interesse, e ele poderia fazer esses passeios, mas ele faria esses passeios por conta própria. A Croácia, de forma geral, gente, eu recomendo porque tem muita coisa para se fazer. A gente vê a parte de Dubrovnik mesmo, está se tornando hoje destino das celebridades aí, né? Até por isso que é um destino que tem um preço um pouquinho mais elevado. Mas realmente eu acho que vale sim o tempo ele não é perdido se o passageiro puder desfrutar um pouquinho
dessa região. Vale muito. Alguém perguntou sobre época. Obviamente que abril a setembro, final de setembro, é sempre a época de ouro aqui na Europa, porque você tem primavera e verão. Mas lembrar que aquela região do Adriático é o mesmo clima da Itália. Muitos brasileiros conhecem a Itália. Então, toda aquela região ali tem um clima bastante ameno, bastante agradável. A única coisa que talvez de outubro para até abril pode ser que os parques, né, eles estejam restrições de horários, alguma coisa do tipo. Mas de resto, você tem tudo ali maravilhoso. O clima vai ser mais agradável de abril a outubro, como você está comentando, mas nós perguntaram aí se a gente tem saída de inverno. Temos sim, operamos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, com pelo menos 2 saídas mensais. Tem mês que a gente trabalha com 3. E eu acho que também tem o seu encanto essa parte de frio. Se a gente tem passageiros que queiram aproveitar, né, de repente ele não vai, pelo clima tropical que nós temos no Brasil, ele não vai querer encarar a água, olha, mas dá para aproveitar bastante. Aqui, sempre no mês de dezembro, eles têm os mercados de Natal. Todas as cidades fazem esse mercado de Natal, fica muito bem decorado. Isso também é um plus. O brasileiro, a gente tem o Natal no verão, né? Então, o nosso Papai Noel vai de bermuda, né? Aqui não, aqui faz aquele friozinho gostoso, então você pode caminhar por esses mercados, fica muito bonito, vale a pena viajar também no inverno aqui europeu. Também perguntam se o tempo que a gente fica em Dubrovnik é suficiente, a pergunta do Edwards. Isso é a pergunta do milhão, né? Olha, é suficiente para a gente ver tudo que tem para ser visto, é suficiente para tirar boas fotos, comprar souvenir. Agora, Dubrovnik vale a pena você voltar 1000 vezes. Ficar mais, exatamente. A gastronomia, aquelas ruazinhas de pedra que você montou ali no centro histórico, tem os restaurantes com muita comida. Se quiser, de repente, o passageiro começar por Dubrovnik, ele pode começar por Dubrovnik também, né? Ele pode... E aí pode pegar a extensão, né? Pode pegar umas noites adicionais, não é? Mas eu acho que vale a pena, sim. Essa é uma das vantagens da Europa Mundo, você poder fazer a extensão e ficar mais dias na cidade. Uma pergunta para vocês dois também, de Egide Malta. Pergunta se anda muito nesse roteiro, como é que é para a terceira idade e para cadeirante? Olha, a terceira idade é quem normalmente mais viaja, né? São nossos passageiros em potencial. Elas aguentam bastante bem. O dia que a gente pode se dizer que é uma prova de fogo é o dia do parque, porque você chega no parque na parte alta e você vai descer ladeira, caminhar por aquelas passarelas e vai subir ladeira. Mas nesses dias a gente sempre comenta que se alguém tem dificuldade de mobilidade, tem a opção de ver só uma parte e nos encontrar no restaurante, pegar o trenzinho. Então tem opções, a gente orienta bem para que a pessoa também possa aproveitar sem ter que fazer uma maratona. Split também tem 2 trilhas, né? Uma mais curta, uma mais longa, tem opções. Tem. E as pessoas saem felizes. Quando veem toda aquela beleza, ela fala, não, vale a pena andar. Elas descobrem que elas andam mais do que elas sabiam. Eu acho que também vale a pena falar um pouquinho dos cadeirantes, mas assim, pessoal, qual que é a dica que eu dou, né? Quando a gente está atendendo um cadeirante, muitos dos cadeirantes eles já estão adaptados a uma vida e uma restrição. É importante informá-los de que eles vão ter que viajar com alguém que seja responsável por ele durante todo o trajeto, inclusive para embarque e para desembarque, né? E também orientá-los que a Europa é o velho continente, então tem locais aí que vão ter ruas de paralelepípedo que dificultam um pouquinho da locomoção, tem alguns monumentos, isso eu falando até de Europa de maneira geral, tá? Tem alguns locais aí que vão ter escadas, não vão ter acesso por rampa, só que tudo isso os guias também destino vão orientando e vão falando para eles. O cadeirante mesmo, ele sabe que ele vai ter algumas restrições de acessibilidade e a Europa, muito diferente do que a gente pensa, às vezes muitos locais não estão preparados para mobilidade. Então isso é uma dica importante de realmente conversar com o seu passageiro e passar a informação correta a ele. Ana Paula pergunta se a sinalização nas ruas e estradas estão também em inglês ou só no idioma local? Normalmente está no idioma local, mas isso tem uma linguagem universal de trânsito, não dá para entender absolutamente tudo, não tem a linguagem universal. Tem uma pergunta da Laura aqui também que eu vou comentar que eu acho que vale a pena para todos. A Laura está ali em Recife, né? E estava me falando que os voos do Nordeste, muitos aí vão direto para Milão.
E muito passageiro quer ir para a Croácia, mas às vezes para a Croácia fica um pouquinho complicado a questão de custo, que o custo do aéreo saindo do Nordeste fica um pouco mais alto, né? E se a gente teria opções de atender a esse tipo de passageiros. Temos sim, Laura, é o que eu comentei com vocês. A gente tem combinação de roteiros, a gente pode ir fazendo algum tipo de trajeto que chegue de Milão a Veneza, e esse roteiro aí nós temos aí depois algumas opções que vão seguir para a parte do mais central da Europa. Então a gente pode fazer algumas combinações de roteiro, tá? Outra coisa também, outra facilidade é que muitas vezes na Europa passageiros têm a opção de fazer locação de carro em um local e devolver em outro. Então, de repente, se não coincidir com algum roteiro, ele poderia fazer essa parte por via terrestre, pode ser uma possibilidade, ok? Você também pode estar falando com o executivo, vocês podem estar entrando em contato conosco, que o que a gente puder estar apoiando vocês comercialmente será uma satisfação. Viu? E muito obrigado a todos, obrigado ao Jorge, ao Hércules e a todos vocês que nos ouviram durante esse tempinho aí, pouco mais de uma hora, né? Obrigado e até a próxima, né? Gente, obrigado, foi um prazer e como vocês já viram, a gente tem uma série de vídeos aí no forno, saindo, acompanhem tudo, porque não vai ficar mais dúvida de nada, vocês vão poder vender tranquilamente, informar bem o passageiro e a ideia é essa, os vídeos estão todos aí. Muito obrigado. Se vocês digitarem multimídia na internet, todos os vídeos que estão no site da Europa Mundo estão disponíveis para download. Multimídia Europa Mundo, tá? Vocês podem digitar ali, tem o conteúdo e todas essas gravações a gente vai estar disponibilizando um outro link chamado Academia, que vocês podem se capacitar e também tirar o certificado da Europa Mundo ali no site. Uau. Jorge? Sim, alô, espera um segundo. Alô? Ok, chovemos. A ver, e agora? Bem. Aí, tá, já me perdido. Bom, me despido eu também. Muito obrigado a todos, companheiros, agentes do Brasil. Espero que tenham gostado desta apresentação e do país que com certeza vão amar e vão gostar muito. Senhores, tenham um bom dia. Para todo mundo.